De Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram revolvida a pedra do sepulcro. Entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando consternadas por isso, eis que apareceram junto delas dois homens com vestidos resplandecentes. Estando elas medrosas e com os olhos no chão, disseram-lhe: Por que buscais entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos disse, quando estava na Galileia. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, seja crucificado, ressuscite ao terceiro dia. Então lembraram-se das suas palavras. Tendo voltado do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que referiam aos apóstolos estas coisas em Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas estas palavras pareciam-lhes como que um delírio, e não lhes deram crédito. Todavia Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, inclinando-se, viu só os lençóis por terra, e retirou-se admirando consigo mesmo o que sucedera. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos vivendo nesse dia de hoje, o Sábado Santo, um grande silêncio. Esse dia marca o intervalo entre a dor pela morte de Jesus e a alegria de sua ressurreição. E aí a gente busca, irmãos, trazendo para a nossa vida, o mover da nossa vida, para um bom entendimento, para aquele cristão que compreenda que todos nós, quando morremos, nós não morremos. Nós passamos da vida, da morte, desse mover deste mundo, para a vida eterna. Como nós vivenciamos ontem, hoje mesmo estará comigo no paraíso. É o momento que Jesus desce à mansão dos mortos e ressuscita ao terceiro dia, porque ele foi buscar aqueles que eram de Deus, que estavam ali, para que a partir deste momento, na nova aliança, no sangue derramado, na ressurreição dos mortos, traga para nós um direcionamento para a nossa vida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é uma luz que vence as trevas. A luz da vida que vence as trevas das duas mortes. Quando não morremos aqui, quando não morremos eternamente. Então essa luz de Cristo nos ilumina. Diante deste momento, para que nós busquemos a reforçar a alegria, a reforçar o ânimo, a coragem de continuar caminhando, apesar dessa dor do luto, apesar dessa dor do momento que nós vivenciamos como homens e mulheres. Quem de nós já não perdeu um ente querido? E é um momento, irmãos, que a gente fica como essas duas mulheres que estão aqui hoje. O que significa a palavra luto? Eu trouxe para nós, é um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. Essas mulheres, elas não estavam compreendendo, porque o seu Senhor, eles tinham colocado toda ali a força, a esperança, o nosso rei, mas elas precisavam compreender tudo o que estava acontecendo. E diante da morte de alguém, do ente querido, nós temos que compreender. Mas nós demoramos a compreender, por quê? Porque nós caímos nessa dor do amor. É uma dor tão forte, quem ama, não tem como você chegar na pessoa e falar, é assim mesmo, você tem que esquecer isso, você tem que levantar a cabeça, vida que segue. Meu irmão, minha irmã, esse momento do luto é o momento de uma dor, uma tristeza da morte de alguém. É aquela pessoa que você estava com ela. E naquele momento você vai dar um tempo, um período sem essa pessoa, é uma ausência. A ausência de Jesus para essas mulheres causou esse transtorno, elas foram logo cedo, elas queriam buscar uma resposta diante
de tudo que estava acontecendo, e diante da morte, às vezes as pessoas buscam essa resposta. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Mas eu vou dizer uma coisa para mim e para você. Hoje ficou muito, mas muito claro, que só tem um jeito, que diante do silêncio, neste momento, é o que mais a pessoa precisa, desse silêncio e reflexão. Você passa pelos melhores momentos, o que você viveu, o que você ainda vai viver, diante do coração, diante da presença dessa pessoa enlutada, diante do coração dessa pessoa que alguém não está mais presente junto. Permita que essa pessoa se una a Jesus hoje. Permita, meu irmão, essa pessoa que se foi, que não está mais perto de você, se una a Jesus hoje. Presencie Jesus e essa pessoa caminhando juntos. Presencie Jesus e essa pessoa se levantando do túmulo. Presencie Jesus e essa pessoa que você tanto ama no paraíso. Isso vai trazer para nós um conforto para a nossa alma. Vai trazer para nós um conforto que Deus fala para nós hoje. Diante do ensinamento do Diário Bíblico, eu vou continuar lendo. É um dia de mantermos nossa esperança acesa, certos de que, apesar aparente abandono e silêncio de Deus, Cristo está agindo. Para a igreja, este é o dia em que Jesus desceu à mansão dos mortos para resgatar aqueles que ali esperavam pela ressurreição. Hoje é dia de resgate de Adão e dia do nosso resgate. O Senhor nos diz: eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que fostes criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos um só e indissível pessoa, de uma antiga homilia de Sábado Santo. Irmãos, isso fortalece o nosso coração. Entre a dor da morte e a alegria da ressurreição, no silêncio do luto, eu encontro em Jesus a minha resposta. O que nós vivenciamos agora aqui? Restaura o teu coração diante desse silêncio do luto, da dor. Talvez você tenha vivido, meu irmão, minha irmã, há muito tempo. Talvez o teu coração tenha chorado, recordações, lágrimas, de tantas situações. Hoje, o momento que eu li essa palavra, que eu vivenciava esse momento, eu escutei vários ensinamentos, mas Deus me colocava esse do diário hoje, falando justamente sobre isso. Aquecei o coração daqueles que estão enlutados, porque eu não morri, eu estou vivo. Creia, eu não morri, eu estou vivo. Creia. E esta palavra eu quero dizer para você, por essa pessoa que você está enlutado, que é uma dor muito grande pela morte dessa pessoa. Você, neste momento, você está se alegrando porque o teu coração começou a compreender que no silêncio do dia a dia, é nesse silêncio do luto que nós buscamos a presença de Jesus. É nesse silêncio do luto, meu irmão, que nós buscamos Jesus vivo no meio de nós. É nesse silêncio do luto que nós vivenciamos a cada passo de Jesus, para que a nossa vida seja levantada. E hoje Ele nos levanta junto com Ele, vivenciando este momento do luto, vivenciando este momento da dor, um dia de silêncio, um dia de reflexão. Um dia de nós valorizarmos, irmãos, a vida. Um dia de nós valorizarmos as pessoas que se encontram ao nosso lado. Um dia de nós valorizarmos aquelas pessoas que já estão com Jesus. Um dia de nós olharmos para Deus e falar: obrigado, Senhor. Obrigado pela tua grandeza. Obrigado por o Senhor ter nos dado uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa luz que nos ilumina. Por essa luz que venceu as trevas das duas mortes. Porque nós queremos a vida eterna. Com a mão no teu coração, meu irmão, diante desta palavra, diante desse ensinamento, eu quero junto com você, diante da tua dor, diante da tua tristeza,
proclamar essas palavras que foram proclamadas aqui no diário. Que é as palavras de Deus. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. E essa palavra eu peço que você busque essa pessoa querida que você veio no teu coração agora. E nós vamos rezar por essa alma, para que ela esteja permanecida no purgatório, para que ela esteja na presença de Jesus, sendo purificada no estado de graça. E nós peçamos por nós também, irmãos, para que o nosso encontro com Jesus seja o encontro da graça, o encontro da salvação, o encontro que nós buscamos como essas mulheres, a presença dele o tempo inteiro, porque nós encontraremos, nós não ficaremos em vão. Essas mulheres depois encontram Jesus. Essas mulheres depois encontram a verdade. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Em corpo e alma foi elevado ao céu. Ele não foi elevado só a alma. Isso traz para nós, o nosso corpo ressuscitará na vinda do Senhor. E nós subiremos corpo e alma como Jesus. Por quê? Eu me uno a Cristo. Eu me uno à verdade. Porque Jesus era humano e divino. Porque Maria era humana e se tornou a nossa mãe, a santidade, diante da graça, diante do seu Filho Jesus. Porque ela se tornou a mãe do meu Senhor. E a mãe do meu Senhor tem um lugar privilegiado hoje. Diante do luto de Maria. Diante dessa dor, não era uma tristeza, porque ela sabia que seu filho, diante da fé, ela levou, irmãos, os seus discípulos, os apóstolos, ao pé da cruz, quando ela recebe ali João, como seu filho. Nós olhamos aqui um momento em que Maria consola eles, diante da fé, que o seu filho voltaria. Então a nossa Mãe Maria, queridos irmãos, dá essa graça também do consolo diante do teu luto, diante da tua dor. O que Maria passou diante da fé, acreditando em Deus desde o começo, que ela disse sim a Deus, até este momento da ressurreição de seu filho. Com certeza, meu irmão, Maria, Jesus entrega a Maria seus filhos para que ela cuidasse, que, alimentando na fé, reunisse depois os discípulos no cenáculo, reunisse cada um na dor e consolasse eles, dizendo: meu filho não morreu, ele está vivo. E cada um que estiver ali vai crer diante dessa palavra, diante deste ensinamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nesse silêncio, meu irmão, do nosso coração com Jesus, acredite. Quem crê em mim não morreu, está vivo. Vivenciando esse momento do sepulcro, um momento de luto, com Jesus, com Maria, com as nossas vidas, os nossos entes queridos. Rezemos essa Ave Maria por todas as almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós